Bom dia, terceiro ano. Bem-vindos a essa quinta semana de videoaulas, Língua Portuguesa, Produção de Texto. Esta é a primeira aula da semana. Nosso conteúdo estará no livro integrado, páginas 13 e 14. Estamos tratando, desde a última aula da semana 4, do resumo. Vocês fizeram atividades lá no livro de produção de texto do resumo. Agora vamos voltar, vamos retomar o resumo aqui no livro integrado. É o início de uma produção. Página 13, resumo. Dizer o mesmo com poucas palavras. O resumo deve apresentar de forma bastante sintética as principais ideias de um texto, e aqui vocês vão sublinhar, sem acrescentar a elas comentários ou opiniões pessoais. O resumo não tem isso. O resumo vai ter, sim, a identificação do texto base, do autor, vai ter as ideias principais sintetizadas, mas ela não vai ter de jeito nenhum comentários e opiniões pessoais. O gênero textual primo, parecido com resumo, que faz isso é a resenha, mas não é resenha o trabalho aqui, é um resumo. Sua produção exige habilidades de leitura, análise das ideias propostas pelo autor, reconhecimento da hierarquização dessas ideias e das relações lógicas que se estabelecem entre elas, além de uma redação clara e objetiva e uma linguagem que respeite a norma padrão da língua. Em nenhum momento o resumo vai admitir gírias ou coloquialismos ou formas de falar. Aqui tudo é escrito. Enfim, na redução de um texto, o resumo consiste na redução de um texto a uma fração de sua extensão primitiva, mantendo a estrutura e mantendo as ideias iniciais. Então vamos lá, aqui é importante que você veja alguns procedimentos essenciais na hora de fazer um resumo. Proceda à leitura atenta do texto base, buscando uma compreensão global. Reconheça o gênero textual. Afinal de contas, se o gênero for um artigo, o gênero é uma notícia, o gênero é uma dissertação, qual que é o gênero? Identifique a ideia principal de cada parágrafo. É a tese, possivelmente no primeiro parágrafo, e nos parágrafos seguintes você vai analisar ou você vai identificar os argumentos que apoiarão essa tese, se o texto for dissertativo. Esquematize como as ideias do texto base vão compor o resumo parágrafo a parágrafo. Sublinhe agora, siga a ordem das informações conforme aparecem no texto base. Isso é importantíssimo. Temos agora aqui uma proposta de vestibular da Unicamp São Paulo. São sempre propostas trabalhosas e difíceis. Quando vocês virem Unicamp, saibam disso, é trabalhoso. Antes de elaborar um resumo, conheça uma prova de redação da Universidade Estadual de Campinas que exige resumo e leia uma redação considerada acima da média. Unicamp, vamos lá, vamos ver o que eles pedem. Você integra um grupo de estudos formado por estudantes universitários. Periodicamente, cada membro apresenta resultados de leituras
realizadas sobre temas diversos. Você ficou responsável por elaborar uma síntese, sublinhe, elaborar uma síntese, é um resumo, mas é de 2 textos. Você vai precisar também fazer, você juntar os dois. O que os dois têm de igual? Sobre o tema humanização no atendimento à saúde, que deverá ser escrito em registro formal. As fontes para escrever a síntese são um trecho de um artigo científico, excerto A, e um trecho de um ensaio, excerto B. Então, um artigo científico e um ensaio. Seu texto deverá contemplar um artigo científico, seria uma redação escolar na esfera social. Porque a redação escolar, quando vocês aprendem dissertação, só serve mais na escola. Imagine aquela redação escolar agora dentro de uma esfera social, dentro de uma esfera discursiva válida, com função social, é o artigo. Então, nada mais é do que um tipo dissertativo argumentativo. E aqui nós temos um ensaio. O ensaio é quando um autor começa a escrever tudo aquilo que ele sabe sobre alguma coisa. Veja, é um texto expositivo. Bem, o que eles querem? Quais são as delimitações da Unicamp aqui? Você vai precisar encontrar o conceito de humanização no atendimento da saúde. Então, conceito de humanização. B, o ponto de vista de cada texto, do excerto A e do excerto B, assim como as principais informações que sustentam esses pontos de vista. Bem, informações que sustentam são os argumentos de cada um dos excertos. As relações possíveis entre os 2 pontos de vista. Então, o seu resumo vai precisar conceituar a humanização no atendimento da saúde, resumir o excerto A, buscando o ponto de vista, quer dizer, a tese e os argumentos do a tese e os argumentos de B, e depois relacionar os 2 textos. Então, vamos ver o que esse aluno conseguiu fazer. Os textos estão lá e nós não temos tanto tempo assim. Vamos analisar aqui. Vocês, antes de partirem para essa leitura, pausem um pouco esse vídeo e leiam o excerto A e o excerto B, porque se vocês não fizerem isso, vocês podem ter dificuldades quando vocês precisarem fazer a atividade que aqui já está pronta. Então, antes de tudo, o título, Humanização no atendimento à saúde. O título informa o assunto. O título já ajudou a fazer aquele ninho para mostrar a tese. Bem, o ato de somar os avanços tecnológicos ao bom relacionamento a fim de proporcionar um atendimento de qualidade é o que entende-se por humanização. Esse aluno, muito rapidamente e muito bem, conseguiu conceitualizar humanização no atendimento à saúde. Ele leu os 2 textos, depreendeu esse significado, ele reelaborou o texto, ele fez um texto com as palavras dele, só manteve as palavras-chave, ou seja, avanço tecnológico, bom relacionamento e atendimento de qualidade. Depois, vocês notam aqui em amarelo 2 parágrafos. Ele escolheu escrever em cada parágrafo a tese e os argumentos de cada um dos textos. Aqui no primeiro parágrafo você tem: no trecho do artigo científico Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar,
de Sueli Deland. Note, ele está identificando o texto base. E depois a mesma coisa ele fez também no segundo. O trecho do ensaio de Jerome Brunner, Fabricando Histórias, Direito, Literatura, Vida, a identificação sempre importantíssima de cada um dos textos. E ele precisava fazer isso. Nota que ele escreveu em parágrafos distintos, identificou cada texto base. E por último, ele vai juntar os dois. O que nós temos aqui? Ambos os trechos, artigo científico e ensaio, ressaltam a importância do bom relacionamento entre profissionais e usuários e a necessidade de se atender ao papel do profissional, seja para controlar os equipamentos tecnológicos, seja para bem atender pessoalmente. Então, no parágrafo final, se estabelece uma relação entre os dois pontos de vista, o atendimento pessoal e a utilização de equipamentos tecnológicos. Notem que isso aqui foi um resumo perfeito que atingiu uma nota acima da média. Bem, até daqui a pouco com a nossa aula número 2.